Durante o arco de Shibuya, temos um momento muito marcante, que é a luta de Satoru Gojo contra o grupo de Mahito, no caso Jogo, Hanami, Kenjaku, Chozo e, obviamente, o próprio Mahito. Essa batalha possui toda uma simbologia dentro da obra de Jujutsu. Ela traz a contramedida da força e faz parecer que os fracos podem vencer os fortes com estratégia, mesmo que essa diferença de força seja simplesmente abismal. Gojo, quando entra no metrô, ele é a solução. Não tem quem pode com ele. Sempre que há problemas grandes, Satoru Gojo resolve. Foi assim nos últimos 11 anos. Quando tem início o incidente, percebemos uma ação interessante no próprio mental dos feiticeiros. Todos eles analisam aquela cortina. Entendem que não era uma situação tão simples. O próprio Kusakabe, depois de uma análise fria e de andar dentro da cortina, nos fala o seguinte, abre aspas. Eu, na verdade, sondei dentro da tela mais cedo. É meio pacífico. Claro, as pessoas estão em pânico, mas eu não vi nenhuma maldição ou usuários de Jujutsu andando por lá matando pessoas. Atualmente, eles só estão presos lá dentro. Dito isso, eu não quero voltar lá. Eu tenho certeza que tinha um monte de maldições de grau especial no subsolo. Então a situação exigiu um classe especial por segurança. Obviamente, ninguém melhor que Satoru Gojo. Nanami também já havia entendido isso, e os outros grupos foram orientados a ficar fora da cortina e apenas, entre aspas, minimizar os danos, enquanto Satoru Gojo iria entrar lá e resolver tudo. E assim aconteceu. O feiticeiro mais forte, às 8h31 da noite, entrou na cortina, passando por um dos civis que estava em estado de surto. Nesse momento, passou em minha mente vários significados para todos os passos de Gojo dentro do local. Inicialmente, ele se posiciona acima de todos, se posicionando acima de todas as pessoas, podendo simbolizar o seu poder ou simplesmente a submissão de todos em relação a Gojo. Naquele momento, ele decidiria o destino de todos ali, se suas vidas seriam poupadas ou não. Em seguida, ele caminha acima das pessoas, até chegar ao espaço que ligava ao andar mais baixo, aos trilhos do metrô. Gojo fica ali sobrevoando por um segundo, tomando um grande quadro do mangá para si, onde vemos todos ao redor observando aquela situação inusitada, para em seguida ele entender algo e descer todos os andares de uma vez. Uma descida direta aos portões do inferno de Shibuya. Gojo lá é recepcionado pelas maldições Hanami e Jogo, acompanhadas pela pintura da morte Chozo. Tirando o próprio Chozo, todos ali já se conheciam através de duelos passados, onde as duas maldições só saíram vivas por muito pouco. Eu diria sorte. Por isso Satoru Gojo pergunta sobre as desculpas. Afinal, dessa vez em sua mente, ele decidiu que queria exorcizá-los. Então, as desculpas já deveriam ser criadas. O que surpreende Gojo é a confiança e a audácia das maldições, ao ponto de falarem para ele que ele quem precisaria das desculpas. Algo que Satoru Gojo jamais nem sequer passou pela mente em cogitar fazer naquele momento. A morte ou a derrota para Gojo não eram coisas a serem cogitadas há mais de uma década praticamente. Não teria o porquê de temer aquela situação. Afinal, ele é Satoru Gojo. Por isso Gojo coloca a situação em palavras no capítulo 84. Abre aspas. Estou surpreso por ter pensado que poderia me derrotar usando isso que você chama de cérebro. Ei, sua erva daninha, esse é o nosso terceiro encontro, certo? E você ainda não aprendeu? Vou acabar com você primeiro. E esse é o momento que Gojo tira sua venda, onde o sentimento é apenas de que o feiticeiro mais forte irá começar a levar as coisas ali um pouquinho mais a sério. Nessa altura do campeonato, Gojo se viu em uma situação inusitada, onde as maldições haviam cercado com diversos civis que estavam no metrô e obviamente atacavam todos para matar sem piedade alguma. Talvez pensaram que isso iria destabilizar o Satoru de alguma forma, mas para alguém que já morreu por dentro várias vezes, pessoas comuns não eram assim tão importantes. Óbvio que Gojo não deixaria matá-las, ele já havia entendido que se usasse o ilimitado, tanto o azul quanto o vermelho iria ferir os civis. O roxo nem mesmo era cogitado por ele. E o domínio poderia, esmagá-los todos contra a cortina. Então a opção mais congruente para si seria uma luta física,
que é também o que as maldições planejaram com a extensão de domínio. Uma habilidade que parecia que o domínio simples do Shinkage seria como cercar o corpo de água, mas essa água seria o seu território. A chance de errar um ataque é grande, mas sempre iria neutralizar a técnica do adversário, deixando assim o Mugen de Gojo praticamente vulnerável. Ou seja, agora Jogo e Hanami com esse domínio simples poderiam acertar Satoru Gojo. Temos que sempre ter em mente também que Satoru Gojo é o homem mais forte vivo, ou o feiticeiro mais forte da história, pelo menos para si mesmo. Sendo assim, em suas batalhas, pelo nível de suas habilidades, qualquer outro ser humano ou xamã que interfira simplesmente é um fardo completo. É algo que vai atrapalhar, definitivamente, já que por alguém ao lado de Gojo, significaria que Satoru Gojo precisaria sim cuidar de suas técnicas e diminuir a intensidade das mesmas, obviamente para não matar nenhum aliado sem querer. O momento que Satoru Gojo se sente mais confortável é quando ele está 100% sozinho. Isso é meio irônico quando consideramos a própria natureza de Gojo, já que pessoas fortes naturalmente são sozinhas, porque todos os temem, todos sentem repulsa, se não preconceito. Estar sozinho sempre fez parte de Gojo, e ele, de alguma forma, sempre lutou contra isso. Por isso virou um educador, por entender que sozinho ele não mudaria o mundo. Entretanto, estar sozinho em campo de batalha era o seu melhor estado para lutar com liberdade. Cercado por pessoas, Satoru Gojo toma atitudes extremamente técnicas e também minimalistas, colocando profundamente seus passos a intenção de minimizar os danos, causar o mínimo de mortes possíveis. Óbvio, se fosse inevitável que todos ali morressem, ele seria obrigado a fazer sacrifícios contra sua vontade. Mas em seu atual estado, Gojo jamais seria um assassino. Mas depois que ele tira a venda, é como se Gojo se transformasse. O seu olhar, a sua postura, o seu jeito de falar, a entonação, o jeito ameaçador, tudo fica mais intenso, mais perigoso e muito, mas muito mais explosivo. A aproximação de Gojo com as maldições mostra tudo isso que eu falei. Aqui dá a entender o nível de seriedade que Gojo leva a missão de proteger os civis e minimizar os danos, quebrando o braço de Jogo sem nenhum remorso, arrancando ele da maldição. Gojo parece ter um foco claro. Esse foco era Jogo. Hanami, ficando confusa com tudo isso, por um instante ela desativa a extensão de domínio para usar sua técnica amaldiçoada. E é aqui que vemos o primeiro surto de Gojo, o seu sorriso. A felicidade de ver que aquela maldição havia caído perante seu intelecto tático, vendo que a armadilha havia funcionado. Para Gojo, era como se ele estivesse em um parque de diversões, acabado de entrar nesse parque. Era pura felicidade ver alguém cair em sua estratégia, atacando Hanami e arrancando do seu rosto seus galhos, em uma cena simplesmente brutal. Em um instante, o seu sorriso some para uma cara séria. O seu momento de empolgação acaba. Já que estava tudo sob controle, ele era o mais forte. Com as duas maldições o atacando, Gojo apenas faz o que ele deveria fazer: aniquilar na pura diferença de força. Ele fortalece o seu Mugen, a sua técnica amaldiçoada, e ao invés de deixar a extensão das maldições empurrar a sua barreira, ele que empurra as delas, ignorando o jogo e esmagando Hanami, até a maldição virar pó em uma das paredes do metrô. E suas palavras foram as seguintes, mostrando uma clara diferença. Abre aspas. Próximo. No capítulo 88, quando Gojo entende que Jogo começou a fugir para proteger sua vida, ele toma uma conclusão em relação aos civis e aquele cenário. Abre aspas. Essa coisa sabe que estou querendo uma luta de perto. Se ele conseguir cooperar com a pintura da morte e usar uma técnica em larga escala na multidão, as coisas ficarão complicadas. Sinto muito, nem todos se salvarão, mas eu vou exorcizá-lo de qualquer maneira. Essa frase também soa como uma promessa para si mesmo. Gojo mede as coisas e entende que aquelas maldições eram mais perigosas para o mundo do que a importância daqueles que estavam no metrô. Ou seja, se pessoas forem sacrificadas para Jogo morrer, ele teria que fazer. Nisso, 20 minutos já haviam se passado de pura luta. É quando chega Mahito e a condição de minimizar os danos simplesmente se torna nula. Algo que simplesmente se tornou impossível. Novamente, Gojo monta uma balança em sua mente.
Ele pensa, se concentra, tenta entender a situação. Ele se vê pressionado de uma forma indireta. Sua vida não corria riscos, mas todos ao redor estavam morrendo. Mahito, Jogo e Chozo estavam em uma sincronia incrível. É quando Gojo resolve entrar no jogo deles. Até então, as maldições entendiam Satoru Gojo da seguinte forma, abre aspas, você foi colocado em uma posição onde sua única opção é invocar um domínio. Ao usar o Muryoku-sho, você pode nos matar junto com todas as pessoas daqui. Você poderia salvar todo mundo fora do domínio, junto com todos os que não estão no Subsolo 5. Mas você não consegue, você não vai. O seu conceito de sacrifício está limitado a quantos humanos são mortos por maldições, e não aqueles que são mortos por Satoru Gojo. Ou seja, todos entendiam que Gojo não era um assassino, ele era um xamã, um homem criado para proteger os não-xamãs, a base do equilíbrio do mundo, o maior potencial humano. Um homem que jamais faria isso. Matar humanos? Ele não era louco. Mas estamos falando de Satoru Gojo. Ele de fato é o homem mais louco que existe no mundo Jujutsu, o mais surtado, o que mais passou por problemas e talvez o que menos deixa os sentimentos tomar sua mente. Expansão de domínio, Muryoku-sho, uma expansão de 0,2 segundos, o máximo que um ser humano normal fica dentro de seu território sem cair em um estado vegetativo. Assim, Gojo atravessa a estação em um tempo de 299 segundos, com uma cara séria e uma feição de claro cansaço extremo. Ele é acompanhado da seguinte declaração, abre aspas, aproximadamente 1000 humanos transfigurados que foram soltos no Subsolo 5 da linha Fukutoshin seriam aniquilados em 299 segundos depois da desativação da expansão pelas mãos do feiticeiro Jutsu mais forte. É irônico como o claro cansaço na feição é ligado ao estado psicológico caótico de Gojo e também ao seu título de o mais forte feiticeiro Jutsu. E aqui teríamos a frase que daria o descanso a este homem. Reino da prisão, abra. Quando Monkai se abre, Gojo se vê na visão dos olhos do reino da prisão, olhando para si mesmo, vazio, com seu rosto em meio a um buraco obscuro. Essa escuridão pode simbolizar sua falta de senso sobre si mesmo. Talvez não um vazio sem sentido, mas a falta de ser quem ele realmente é. Ou não. Podemos pensar em muitos significados para isso, mas é de fato algo assustador se observarmos de forma tão... Enfim, Jiji Akutami explica que dentro do reino da prisão, o território em que Gojo foi selado, ele passa a fazer jus à frase, sem pensamentos e de cabeça vazia. Óbvio que apenas pode ser um modo como o autor achou para dizer que Gojo estava tentando evitar pensar ao ponto de enlouquecer, como se estivesse tentando estabilizar a sua mente. Entretanto, eu gosto de olhar a situação como a primeira vez em que Gojo, de fato, parou tudo. Ficou em um estado onde ele mesmo não teria o que fazer, a não ser simplesmente confiar nos outros. A primeira vez em que ele precisaria ser salvo desde seu nascimento. E também seria a primeira vez que alguém teria que estender as mãos para ele. Por isso, suas últimas palavras no reino da prisão são as seguintes, abre aspas, parece que o tempo não passa aqui. Merda, eu ferrei com tudo. Isso pode ser um problema. Que seja. No fim, tudo vai ficar bem. Eu tenho fé em todo mundo. Ele sorri em meio a essa frase, com seus amados alunos aparecendo como aqueles que ele confia. Shibuya também marca Gojo em outro aspecto, o encontro com Kenjaku, a visão de seu único melhor amigo Suguru Geto, vivo, bem em sua frente, mesmo após ele ter o matado com suas próprias mãos. Todas as hipóteses em sua cabeça são negadas. 3 anos de sua vida vieram em sua mente em um segundo. O retorno de Kenjaku significava o desenterro de algo que estava resolvido. Gojo havia evitado que seu melhor amigo destruísse o mundo, e Geto havia morrido de forma tão... sem arrependimentos. De certo modo, uma morte em paz para alguém que era um feiticeiro Jujutsu. Ver Kenjaku usando justamente Geto para seus planos gerou uma ferida em Gojo que dificilmente seria fechada. Ele teria que matar aquele homem a todo custo. Dessa vez, Gojo era quem deveria salvar Suguru. Nessa análise mais fria, o homem que foi colocado em lugares que nunca esteve, sentiu o que jamais havia sentido e foi tomado por um novo objetivo originado do ódio, foi Satoru Gojo.
A pessoa que talvez mudou mais a si mesmo em Shibuya. Não por entender que aquilo ali foi uma derrota, mas por ver que si mesmo, talvez, poderia não apenas salvar, mas também ser salvo.